Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do Filosofia em Casa, com o tema O Jardim de Epicuro. Imagine o seu próprio funeral. Como ele será? Quem estará lá? O que as pessoas dirão? Você pode imaginá-lo de sua perspectiva, como se ainda estivesse lá, observando os acontecimentos, a partir de um lugar específico, talvez de cima, ou de uma cadeira, perto de alguém que sofre a sua perda. Ora, algumas pessoas acreditam na forte possibilidade de que, depois da morte, sobrevivemos ao corpo físico, como uma espécie de espírito, que talvez seja capaz de ver o que acontece neste mundo. Porém, para aqueles de nós que acreditam que a morte é o fim, há um verdadeiro problema nisso. Toda vez que tentamos imaginar que não estamos mais neste mundo, nós o fazemos imaginando que estamos lá, observando o que acontece, enquanto lá não estamos. Quer você consiga ou não imaginar a sua própria morte, parece bastante natural sentir ao menos um pouco de medo da não existência. Quem não temeria a própria morte? Se há de existir alguma coisa que nos deixa verdadeiramente aflitos, certamente é a morte. Parece perfeitamente razoável nos preocuparmos em não existir, mesmo que isso venha acontecer daqui a muitos anos. É algo instintivo. A grande maioria das pessoas já pensou seriamente sobre isso, como é o caso de Epicuro, 341 a 270 AC. Antigo filósofo grego afirmava que o medo da morte era uma perda de tempo e baseava-se em uma falsa lógica. Tratava-se de um estado de espírito que deveria ser superado. Se pensássemos seriamente sobre a morte, não teríamos medo nenhum dela. Uma vez que tivermos compreendido de fato que estamos pensando, apreciaremos assim muito mais o nosso tempo aqui. O que para Epicuro era a coisa mais importante. O objetivo da filosofia, acreditava ele, era tornar a vida melhor, ajudar a encontrar a felicidade. Algumas pessoas consideram mórbido refletir sobre a própria morte, mas para Epicuro era uma maneira de tornar a vida mais intensa. Epicuro nasceu na ilha grega de Samos, no mar Egeu. Passou a maior parte da vida em Atenas, onde se tornou uma figura admirada, atraindo um grupo de estudantes que viviam com ele em uma sociedade alternativa. No grupo havia mulheres e escravos, uma situação muito rara na antiga Atenas. Isso não fazia dele um sujeito bem-quisto, exceto por seus seguidores, que praticamente o adoravam. Ele dirigia essa escola de filosofia em uma casa com um jardim, e por isso ficou conhecido como O Jardim. Assim como muitos filósofos antigos e alguns modernos, como é o caso de Peter Singer, Epicuro acreditava que a filosofia deveria ser prática. Ela deveria mudar o modo como vivemos. Portanto, era importante que aqueles que se juntassem a ele no jardim colocassem a filosofia em prática, em vez de simplesmente aprenderem sobre ela. Para Epicuro, a chave da vida era reconhecer que todos nós buscamos o prazer. E o mais importante, segundo ele, temos a capacidade de superar a dor. Ou seja, buscar a felicidade e evitar a dor é aquilo que nos move. Eliminar o sofrimento e aumentar a felicidade torna a vida melhor. A melhor maneira para viver então seria esta: um estilo de vida bastante simples, ser gentil com o próximo e cercar-se de amigos. Desse modo, seríamos capazes de satisfazer a maior parte dos nossos desejos. Não devemos nos entristecer com desejos impossíveis de serem realizados. Não é nada bom ter a ânsia desesperada por uma mansão quando não temos o dinheiro para comprá-la. Não podemos perder a vida inteira trabalhando para conseguir aquilo que provavelmente está além do nosso alcance. É muito melhor ter uma vida simples. Se nossos desejos forem simples, serão facilmente satisfeitos e teremos tempo e energia para gozar das coisas que realmente importam. Essa era a receita de Epicuro para a felicidade, e ela faz muito sentido. Tal ensinamento era uma espécie de terapia. O objetivo de Epicuro era curar seus alunos da dor mental e levá-los a crer o quanto a dor física poderia tornar-se suportável, caso eles se lembrassem dos prazeres passados. Ele afirmava que os prazeres não são agradáveis só no momento em que acontecem, mas também quando são lembrados. E é por isso que seus benefícios podem ser duradouros.
Quando estava morrendo e um pouco indisposto, ele escreveu para um amigo sobre como conseguiu se distrair da dor, lembrando-se do prazer das últimas conversas dos dois. Isso é bastante diferente do que a palavra epicurista significa hoje. É quase o oposto. Um epicurista é aquele que adora comidas refinadas, aquele que deleita no luxo e na luxúria. Epicuro tinha predileções muito mais simples do que esse significado sugere. Ele ensinava a necessidade de ser moderado. Ceder aos apetites gananciosos só cria cada vez mais desejos, e no final geraria angústia mental de um desejo não realizado. Esse tipo de vida, de querer sempre mais, deveria ser evitado. Ele e seus seguidores alimentavam-se de pão e água, em vez de comidas exóticas. Quando se começa a beber um vinho caro, muito em breve acaba-se querendo beber vinhos ainda mais caros, o que gera uma armadilha de querer coisas que não se pode ter. Apesar disso, os inimigos de Epicuro afirmavam que, na comunidade dos jardins, os epicuristas passavam a maior parte do tempo comendo, bebendo e fazendo sexo uns com os outros, em uma orgia interminável. Foi daí que surgiu o significado deturpado de epicurista. Se os seguidores de Epicuro realmente fizessem isso, estariam em completo desacordo com os ensinamentos do mestre. É mais provável, portanto, que esse fosse apenas um rumor malicioso, que tentava denegrir e menosprezar a filosofia do mestre. Uma atividade a qual Epicuro certamente dedicou a maior parte do seu tempo foi a escrita. Ele era prolífico. Registros sugerem que ele escreveu 300 livros em rolos de papiro, embora nenhum deles tenha sobrevivido. O que sabemos sobre ele provém basicamente de anotações escritas por seus seguidores. Eles sabiam os livros do mestre de cor, mas também transmitiram seus ensinamentos por escrito. Alguns desses pergaminhos sobreviveram na forma de fragmentos, preservados na cinza vulcânica que caiu em Herculano, perto de Pompeia, quando o Monte Vesúvio entrou em erupção. Outra fonte importante de informações sobre os ensinamentos de Epicuro é o longo poema sobre a natureza das coisas, escrito pelo poeta e filósofo romano Lucrécio, composto mais de 300 anos depois da morte de Epicuro. O poema sintetiza os ensinamentos básicos de sua escola. Então, voltando à pergunta que Epicuro fez: por que temer a morte? A morte não é algo que acontece a nós. Quando acontece, não estamos lá. Ludwig Wittgenstein, filósofo do século XX, repetiu essa visão quando escreveu seus Tratados Lógico-Filosóficos, que a morte não é um acontecimento da vida. A ideia aqui é que os acontecimentos são coisas que experimentamos, mas a morte é a remoção da possibilidade da experiência, e não algo do qual poderíamos ter ciência, ou algo pelo qual passaríamos de alguma maneira. Epicuro sugeriu que, quando imaginamos a nossa própria morte, a maioria de nós comete o erro de pensar que alguma coisa de nós restará para sentir o que acontece ao corpo. Mas esse é um entendimento equivocado sobre aquilo que somos. Estamos ligados a um corpo individual, nossa carne e nossos ossos. Para Epicuro, nós somos constituídos de átomos, embora a sua visão seja bastante diferente da ciência moderna. Na morte, quando esses átomos se separam, o sujeito deixa de existir como indivíduo dotado de consciência. Ainda que alguém pudesse cuidadosamente reconstruir meu corpo, juntando todos os pedaços e depois lhe devolvesse a vida, não teria nada a ver comigo. O novo corpo vivo não seria eu, apesar de se parecer comigo. Eu não sentiria as dores dele, pois quando o corpo deixa de funcionar, nada pode trazê-lo de volta à vida. A cadeia de identidade teria sido quebrada. Epicuro pensava em uma outra maneira de curar seus seguidores do medo da morte, que no caso era apontando a diferença entre o que sentimos sobre o futuro e o que sentimos sobre o passado. Nós nos importamos com um, mas não com o outro. Pense no passado antes do seu nascimento. Houve todo um tempo durante o qual você não existiu. Esse passado não se refere apenas ao tempo em que você esteve no útero da sua mãe, ou ao ponto antes de você ser concebido e que, para os seus pais, era apenas uma possibilidade, mas sim há trilhões de anos antes de você surgir. Em geral, nós não nos preocupamos por não termos existido durante todos esses milênios antes do nosso nascimento. Por que deveríamos nos importar com todo esse tempo durante o qual não existimos?
Então, se isso for verdade, por que nos importar tanto com toda a eternidade da não existência após a morte? Nosso pensamento é simétrico. Todos nós temos a tendência de nos preocupar com o tempo depois da morte e não com o tempo antes do nascimento. Mas Epicuro considera isso um erro. Quando entendemos esse erro, começamos a pensar no tempo que sucede à morte, tal como pensamos no tempo que a precede. Portanto, não seria uma grande preocupação. Algumas pessoas realmente se preocupam a vir a ser punidas depois da morte. Epicuro também descartava essa preocupação. Os deuses não estão em nada interessados na sua criação, dizia ele com segurança para os seus seguidores. Eles existem separados de nós e não se envolvem com o mundo. Então devemos nos sentir bem com isso. Esta é a cura, a combinação desses argumentos. Se tudo der certo, nós nos sentiremos muito mais relaxados em relação à nossa futura não existência. Epicuro resumiu toda a sua filosofia no seguinte epitáfio: eu não era, fui, não sou mais, não me importo. Se você acredita que não passamos de seres físicos compostos de matéria e que não há sérios riscos de sermos punidos depois da morte, então é bem possível que o raciocínio de Epicuro convença-o de que não há motivos para temer a morte. Talvez você ainda se preocupe com o processo da morte, pois ele costuma ser doloroso e é definitivamente vivido. Isso é verdade. Mesmo que seja irracional desgastar-se refletindo sobre a morte propriamente dita, no entanto, lembre-se de que Epicuro acreditava que as boas memórias podem aliviar a dor, o que significa que ele tinha uma resposta até para isso. Porém, se você acredita em uma alma em um corpo e que essa alma pode sobreviver à morte corpórea, é improvável que lhe sirva a cura de Epicuro. Você conseguirá imaginar a continuidade da sua existência mesmo depois que seu coração para de bater. Contudo, os epicuristas não estavam sozinhos ao pensar na filosofia como um tipo de terapia. A maioria dos filósofos gregos e romanos pensavam assim. Os estoicos, em particular, eram conhecidos por ensinar como ser psicologicamente inflexível diante dos acontecimentos infelizes. Mas sobre isso falaremos mais em um outro vídeo. Ok, por hoje é só. Caso você tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!